Fotógrafo tentou me proibir de fotografar minha própria filha por causa da minha câmera. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Sou o Jefferson, tenho 38 anos, casado com a Cláudia e pai do Anderson, de 12 anos, e da Nicole, de 5. Entre boletos, idas ao mercado, trabalho e as responsabilidades diárias, eu cultivo um hobby que me acompanha desde a adolescência: fotografia. Tudo começou com meu primeiro salário numa lanchonete. Eu era novo, tinha acabado de completar 16 anos, trabalhava à noite lavando pratos e atendendo no balcão, e estudava pela manhã em uma escola técnica. Meu tempo era contado, mas a vontade de conquistar algo meu era maior do que o cansaço. Mesmo ganhando pouco, comecei a guardar centavo por centavo para comprar minha primeira câmera, uma Sony Cybershot W90 usada, que eu tinha visto num classificado do jornal. Lembro até hoje do dia em que fui buscar. O dono anterior me explicou os botões com tanto orgulho que parecia que estava se despedindo de um filho. Quando finalmente comprei, parecia que eu tinha nas mãos uma relíquia. Aquela câmera, para mim, era como se fosse uma Canon de cinema. Cada clique era mágico, cada foto um universo. Eu fotografava tudo: meu tênis no chão, as fachadas antigas do centro da cidade, os amigos da escola no intervalo, minha mãe cozinhando. Com o tempo, fui aprendendo sozinho. Lia fóruns na internet, participava de comunidades no Orkut, seguia fotógrafos que compartilhavam dicas. Comecei a entender sobre composição, luz natural, obturador, lente clara, ISO alto, tempo de exposição. Quando conseguia juntar um dinheiro extra, comprava livros usados de fotografia em sebos. Aos poucos, aquilo que começou como uma curiosidade virou uma paixão profunda. A fotografia se tornou uma forma de expressão. Uma lente pela qual eu via o mundo e, mais importante, me via dentro dele. Virou parte de mim. Minha esposa também gosta de fotografia, o que foi uma sorte imensa, porque poucos entendem o prazer de ficar 15 minutos tentando capturar o jeito exato como a luz atravessa as folhas de uma árvore. Às vezes, a gente acorda cedo no domingo, ainda com os olhos meio fechados, arruma as crianças e sai com o carro para algum parque mais afastado, uma trilha na serra, ou até uma estrada de chão que a gente nem conhece direito, só porque achamos que pode render boas fotos. É o nosso jeito de aproveitar juntos, como casal e como família. As crianças, no início, reclamavam do frio ou da hora, mas hoje já disputam quem vai tirar a melhor foto do dia com uma camerazinha compacta que demos para eles. Fotografamos paisagens amplas, pássaros raros, insetos sobre flores, cascas de árvore, o reflexo de uma montanha no vidro do carro. Às vezes passamos meia hora parados em silêncio só observando uma cena esperando a luz mudar. Eu gosto de testar ângulos extremos, abaixar ao nível do chão, apontar contra o sol, brincar com silhuetas, reflexos, desfoque no fundo. Ela prefere capturar emoções, olhares espontâneos, sorrisos das crianças correndo. Nossos estilos se completam. Temos centenas, talvez milhares de registros espalhados em HDs externos, nuvem, álbuns digitais e físicos. De vez em quando, a gente imprime alguns, coloca em porta-retratos pela casa ou monta colagens nas paredes. Nosso álbum de família não tem só momentos. Ele conta histórias. Tem memórias. Tem composição, tem intenção. São obras de arte familiares, feitas com carinho, com técnica, e com o olhar de quem enxerga a beleza onde poucos sequer prestam atenção. Na semana passada, chegou o fim das aulas e das atividades extracurriculares. Foi uma loucura de apresentações, fechamentos, reuniões de pais. E no sábado, seria a apresentação de dança da Nicole. Era a última atividade antes das tão esperadas férias, e ela estava ansiosa, ensaiando em casa, girando pela sala e mostrando a coreografia pra gente com um sorriso que enchia o coração. A energia na nossa casa estava contagiante, não só por causa da apresentação, mas porque na semana seguinte nós iríamos pra praia, passar alguns dias descansando e curtindo em família. Nicole já tinha separado até um vestidinho novo para usar no primeiro dia lá, e o Anderson não parava de perguntar se o hotel teria piscina aquecida. Chegamos cedo no local da apresentação. Era um auditório dentro da própria escola de dança,
com um palco relativamente grande, cortinas vermelhas bem cuidadas e iluminação já parcialmente ajustada. O espaço, apesar de dentro da escola, era bem equipado e comportava quase 200 pessoas sentadas. As cadeiras estavam organizadas por ordem de chegada, e muitas famílias já começavam a se posicionar com antecedência para garantir um bom lugar. Caminhamos pelo corredor até achar um assento que parecia ideal, um pouco mais alto, com visão ampla do palco e bem central, longe de colunas e com boa perspectiva. Ideal para quem queria boas fotos e não queria que ninguém atrapalhasse o campo de visão. Me senti vitorioso, como se tivesse conquistado uma pequena batalha antes mesmo da apresentação começar. Aos poucos, os lugares foram sendo ocupados. Cada nova família que entrava era recebida com sorrisos e comentários sobre o crescimento das crianças e sobre como o tempo passava rápido. As vozes aumentavam, criando uma mistura de sons que preenchia o auditório, risadas, chamadas de "Olha quem chegou", mães ajeitando os laços das filhas, pais levantando os filhos pequenos nos ombros para enxergar o palco. Muitos já estavam com o celular na mão, testando ângulos, uso digital, e gravando stories antes mesmo da apresentação começar. Uma senhora ao meu lado comentava sobre como a neta estava nervosa e que tinham prometido uma pizza depois da dança. Um pai na fileira da frente tentava explicar para a esposa como ativar o modo retrato do celular. Eu, mais discreto, abri minha mochila, encaixei com cuidado minha lente Tamron na minha Nikon Z8, conferi o cartão de memória, limpei suavemente a lente com um paninho de microfibra que sempre carrego, e me preparei. Sabia que aquela seria uma daquelas tardes que, se bem registrada, viraria lembrança eterna. E eu não pretendia perder nenhum detalhe. As crianças entraram, uma a uma, com aqueles passinhos curtos e concentrados, os olhos procurando os pais na plateia e os rostinhos divididos entre nervosismo e empolgação. O figurino era colorido, com laços, babados e sapatilhas que brilhavam sob a iluminação que logo foi ajustada. Os holofotes se acenderam, revelando um palco bem preparado. A trilha sonora começou a tocar, uma música suave, encantadora, que preencheu o auditório inteiro e arrancou suspiros e sorrisos da plateia. Junto dela, dezenas de pais e mães ergueram os braços com seus celulares, prontos para registrar o momento. A atmosfera era quase mágica, flashes se cruzando, olhares emocionados, alguns até com lágrimas discretas. Eu fiz o mesmo, mas com minha câmera. Fiz alguns cliques rápidos, ajustei o foco manualmente, testei a luz, procurei a melhor composição, tentando ao mesmo tempo acompanhar a coreografia da Nicole sem perder nenhum detalhe. Estava completamente concentrado, prestando atenção em cada passo, cada gesto, cada transição de movimento. Aquilo, para mim, era mais do que uma simples lembrança. Era uma forma de eternizar o que, aos olhos de muitos, poderia parecer apenas mais uma apresentação de fim de ano. E foi nesse momento, no meio da minha concentração, que começou a novela. O segurança, o Carlos, que está sempre presente na escola de dança, trabalhando em praticamente todos os eventos, e que eu já tinha visto em outras apresentações, sempre atencioso, um senhor calmo e de fala tranquila, se aproximou de forma educada, mas com um tom firme. "Senhor, não pode fotografia profissional." Eu franzi a testa e respondi com naturalidade. "Qual a definição de fotografia profissional? A câmera? A lente? O jeito que eu seguro ela?" Ele hesitou. Parecia desconfortável com a pergunta. Aí disse: "O fotógrafo contratado pela escola pediu para avisar. Ele disse que está atrapalhando o trabalho dele." Tentei argumentar que eu estava ali como pai, como todos os outros, e que não havia nenhuma placa ou regra visível que proibisse o uso de câmeras. Ainda assim, ele agradeceu, pediu paciência e se afastou. Mas não foi o fim. Alguns minutos depois, Carlos voltou. Dessa vez, com o tal fotógrafo contratado. Ele veio direto até mim, sem muita cerimônia. "O senhor está com equipamento profissional. Isso prejudica o nosso trabalho. Nós vendemos essas fotos depois." "Prejudica como?" perguntei, tentando manter a calma. "Eu estou fotografando a minha filha. Assim como todos os outros pais aqui. Só que com uma câmera melhor." "Se eu estivesse com uma câmera mais simples, seria permitido?" Ele respondeu que sim,
que o problema era o equipamento, de alto nível. Parei por um momento. Respirei. E fiz o que qualquer pai entusiasta de fotografia faria. Tirei da mochila minha Nikon ZF, uma câmera mais discreta, troquei a lente por uma menos chamativa e voltei a fotografar. Fiz questão de mostrar que não era sobre desafiar ninguém. Era sobre registrar um momento especial. Minha esposa, que assistia tudo de camarote, me olhou com aquele sorriso de canto de boca e soltou: "Cheque mate." Continuei fotografando até o fim da apresentação. Tirei fotos lindas. De sorrisos sinceros, de sapatilhas girando, da Nicole emocionada no final. E fizemos questão de não comprar nenhuma das fotos vendidas pela escola. A verdade é, quando o problema é a qualidade do seu equipamento e não a sua intenção, será que não estamos perdendo o foco das coisas? Comentário do curador. É surreal pensar que o simples ato de querer registrar com carinho o momento da própria filha possa incomodar tanto, a ponto de ser quase banido, por estar fazendo bem demais. O Jefferson não estava comercializando nada, não invadiu o espaço de ninguém, apenas fez o que muitos estavam fazendo, com mais dedicação e qualidade. Parece que, hoje em dia, fazer algo com excelência virou ameaça. E talvez o incômodo nem seja com a câmera em si, mas com o espelho que ela representa, o de quem poderia ter feito melhor, mas preferiu seguir no automático. E você? Já passou por alguma situação assim? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.